supervisionado, você tem a parte de regressão, né? Então, ela é dividida em duas partes, vocês podem ver classificação e regressão. A gente vai focar na regressão na aula de hoje, né? Que é essa etapa, né? E aí tem as aplicações que ela sugere, né? Forecasting, Prediction, otimização de processos e novos insights. E aí a gente vai iniciar um pouco a nossa aula. Antes da gente começar, o que é treinamento supervisionado ou supervised learning? Gostaria que alguém tentasse se pronunciar, se quem quiser participar, por favor. Eu gostaria da participação lembrando que o curso é interativo, então que eu gostaria que as pessoas participassem e dessem a sua opinião. O que é um treinamento supervisionado? Claro que pelo próprio nome, mas é um treinamento que tem uma supervisão, mas o que isso realmente significa? Vocês conseguem tentar chutar o que realmente essa situação significa? Vou tentar chutar aqui, Matheus. Eu Pode acho que chutar. é um treinamento com, sei lá, Hum, alguns limites, assim, né? Então você hum, coloca, né, de hum, repente, alguns limites, né? Você vai até um ponto e outro ponto, e aí dentro desses limites você hum, tá, tá podendo, né, rodar o algoritmo e fazer o treinamento. Sei lá, uhum, um uhum. chute. Mais alguém? Bom, Pra eu gente. chutaria que você tem um referencial para esses dados a partir de uma base já existente. Uhum. As duas colocações estão, de certa forma, as corretas. Sim, o que o Guilherme falou existem limites e o que são esses limites? São esses referenciais que são. Então, eu vou tentar explicar de forma mais fácil. Todo treinamento supervisionado é conhecido a sua entrada e sua saída. Isso é de forma prática. Você sabe o que você tem de recurso e você sabe como ele é no final. Então, por isso que a gente, para análises preditivas, que é o que a gente vai estar discutindo aqui, é o treinamento recomendado, porque você já sabe como aconteceu no passado. Então, a gente trabalha com dado no passado para analisar o presente. Então, você é uma das formas mais básicas, assim. Geralmente, você tem a entrada e a saída conhecida, e ela é dividida, quando você vai trabalhar no dado, em três partes: treino, teste e validação, tá? Treino é o dado bruto, é o dado primário que você vai fazer o seu modelo aprender. O teste é um dado que ele vai estar junto ao seu treinamento, que durante o momento de aprendizado é como se fosse uma prova. Você vai fazer a Digamos que vamos lá, vamos tentar trazer o mundo real. Você vai ter o treinamento que são as aulas que você vai estar aprendendo ao longo do tempo. O teste é uma provinha, uma função, uma coisa de baixo calão que vai estar dando, que vai estar orientando se você está caminhando no caminho certo ou não. E a validação é a prova final. É uma coisa que você nunca viu, você nunca teve contato antes, mas é realmente o que importa, tá? É ele que vai definir. Então, muitas vezes vocês vão ver modelos com treino e testes absurdamente bons, mas quando ele traz para a vida real, traz para a validação, traz para o processo, ele Deixa eu só fechar aqui para poder abaixar as perguntas, tá? Ele vai poder estar atuando de forma geral. Então, aí vamos falar da Matheus, regra. Opa, só, pode falar. só uma pergunta. Os dois modelos usam uma variável de target? Eu tinha uma informação que um deles só usava, né? O supervised align, sim. O unsupervised, não, tá? Tem uma diferença sobre isso, tá? O que que é o unsupervised? Você só tem os dados de entradas e ele, pelo foco do algoritmo, ele vai te dar alguns insights. É um pouco diferente. Mas o supervised, ele tem o semi-supervised, que é uma variação, que também ele já começa a gerar próprios insights, mas o base dele é esse. Você tem a entrada e saída, e você precisa desses dados para você. O que que é entrada e saída? Você tem todo o teu conjunto de informação, e o que que resulta isso pro teu desejo? A gente vai ver isso muito bem na hora que a gente for trabalhar o teste. Isso é o supervised learning, tá? Você não vai conseguir fugir disso, tá? Ou seja, basicamente é o desejo. Tem o supervised learning, o unsupervised, que é uma forma diferente. E o reinforced learning também é uma forma diferente, que a gente vai explicar isso quando for as aulas dele ali. Não sei se consigo explicar, mas para esse tipo de algoritmo, esse é o princípio base dele. Você tem que Uhum. ter a entrada e a saída. E isso é fácil quando a gente for trabalhar. Ah, mas como que é a entrada e a saída? Isso a gente vai ver. Basicamente é um objeto da tua coluna, um objeto do teu conjunto de dados que você deseja obter, tá? A gente já segue isso para a parte prática. Vai ficar mais claro ali. Eu não sei se eu respondi. Falei, vamos para mais para frente, vai responder melhor a pergunta.
Tá, o que que é regressão? É uma das técnicas de regressão, é uma das duas ali que a gente viu, tá? E ela tenta focar em determinar o comportamento de um conjunto de dados ao longo do tempo ou de forma independente. Gravem bem essa formulação. O tempo pode ou não variar, influenciar em formas de regressão, tá? E aí a gente tem uma definição sobre isso. Tá? Aí a gente vai, ó, se a gente for procurar, a gente vai pro regressão, né? Eu trouxe em português, mas aqui você vai achar dois termos em inglês sobre quando a gente for trabalhar: prediction e forecasting. Se você for traduzir os dois negócios, vai ser predição versus predição, tá? E aí que é principalmente para nós brasileiros e quem está começando a entender, qual é a diferença? Alguém tenta diferenciar o que que é prediction com o que que é forecasting? Se a gente for se pegar alguém que tenta chutar, eu falei, não tem certo e errado, gente. Tenta, tenta, ó, qual que seria a diferença de um prediction por um forecasting? E lembra que os dois basicamente são predições também. O que que é levado em consideração nas terminologias para que a gente diferencie esses dois termos? Predição é baseada em estatística e o forecasting, ele tem regras de negócio aplicada? Não, tá? Não é, é mais para é mais a ideia do dado assim, lembra que eu acabei de falar sobre isso agora há pouco. Foi a última frase que eu falei. Um leva o tempo em consideração e um leva o não. Tá, a gente não parece que, mas assim, se você for procurar na terminologia, a forma clássica de definida é isso. O prediction é o dado bruto em forma independente, tá? O forecasting é mais para o tempo levar em consideração, e aí a gente tem as séries temporais, tá? Então, o que que é, isso é um conteúdo de uma próxima aula, mas o que que é uma série temporal, o que que é um dado bruto? O dado bruto é que ele é ele por ele mesmo, e cada nova linha é um conjunto de informação. Já as séries temporais, não. É cada conjunto de tempo que ele tem. Então, o tempo é levado em consideração. Então, digamos, vamos dar um exemplo que eu quero fazer uma predição de um comportamento num país que tem períodos de invernos ou períodos de secas ou períodos climáticos diferentes, tá? Comportamento do clima ou de ação. Você tem os períodos dos tempos, você tem o tempo levado em consideração ao longo do tempo, porque e aí você não consegue separar esse dado, porque ele é um conjunto completo, né? É o tempo dele é um conjunto de dados. Então, quando a gente vai trabalhar nisso, a gente separa isso em forecasting e prediction. Na hora que você for procurar, isso é a forma clássica de a gente definir, a forma correta de fazer as definições. Então, para vocês procurarem, quando você for falar em regressão, só a regressão direta, como uma predição, é prediction. Quando você for trabalhar com séries temporais, é forecasting. Muitos GitHubs, muitas coisas, as pessoas não diferenciam isso muito bem e te confundem a forma de você procurar a tua técnica, tá? Então, a ideia é para desmistificar isso, para vocês entenderem a definição correta quando você for procurar o que você deseja ou não e para você saber se aquela técnica vai estar trabalhando para você. Digamos que você tem uma técnica de séries temporais. Pela definição, é forecasting. Mas algumas pessoas usam prediction e colocam lá porque erraram a terminologia. E você vai ver que esse algoritmo não vai servir para você, porque ele não consegue trabalhar com grupos de dados, né? Você vai ver que ele tem uma forma diferente de trabalhar, como funções, um for, um armazenamento de lista completa de dados. Então, essa é a ideia para vocês saberem, como eu falei, esse é um termo, uma coisa que muita gente cai, tá? E não dá certo, tá bom? Essa é uma questão fácil, é um termo que eu queria diferenciar antes da gente iniciar. Vamos lá, downloads. A gente vai buscar agora eu vou apresentar para vocês, para quem nunca viu, mas quem já está iniciando, os melhores amigos de um data citizen de forma inicial, tá? Eles tem alguns que são irmãos, tem alguns que são primos, são parentes. Então, o que que acontece? Todo data citizen, toda pessoa que vai começar com Python, que é o foco do projeto também, vai ter essas bibliotecas no seu arsenal. O Pandas, que é uma biblioteca de trabalhar com leitura de dados, tá? Então, você consegue manipular os dados, fazer algumas análises. O NumPy, que é uma forma para cálculos matemáticos. O Matplotlib e o Seaborn, eles são como se fossem dois irmãos de mães diferentes, assim, tá? Eles têm focos
de mostrar graficamente atuações de dados e dispersões, assim. Então, você consegue trabalhar os dois né, nessa forma, e vai do teu desejo, como que você quer ver, você vai ver, a gente vai ter códigos ali na nossa tabela de hoje, que usa o Seaborn, usa Matplotlib, usa os dois ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem um conjunto mais baixo ali, que é os 3 últimos, que é o Skitlearning, o Keras e o TensorFlow, tá? E também poderia entrar o PyTorch aqui também, eu não coloquei, mas porque não vai, acho que não tem nenhum código hoje com isso, mas nos outros vão ter. O que que é esses aí? Esses são frameworks de trabalhos, tá? São trabalhos com os modelos em si. É aqui que a gente gentilmente vai fazer os modelos. Por que que eu não passei como construir um modelo do básico? Porque não faz sentido hoje para um programador, ele precisa entender o que que é um modelo, o que que ele faz, como funciona, mas saber como constrói, não. Por quê? Porque a gente tem uma comunidade muito forte e o foco hoje é trabalhar pelo tempo com a comunidade que a gente tem. Então, essas três bibliotecas são constituídas por uma comunidade muito forte que trabalharam em compilar os modelos em funções básicas, fáceis de utilizar, que você só substituindo a forma de importação, você vai estar trocando o modelo, mas a entrada de dados é a mesma, você não precisa se preocupar em mudar o trabalho que você já fez. Então, e o que que acontece? O Skitlearning, né, o Sklearning que a gente fala, que é a primeira, ela é mais bruta em forma de logística, é, e ela trabalha mais na camada da machine learning mesmo. Então, para modelos mais simples, previsões mais simples, atuações mais simples, ela é um melhor, assim, na minha opinião. Não adianta você tentar buscar passar por Keras, por TensorFlow, por PyTorch. Também tem esses códigos nessas aqui, mas ela é mais simples, mais direta, é mais fácil de usar. Se você for ver, ela é uma biblioteca criada para esse aprendizado focado no machine learning. Não, lembra que eu não estou falando nada de deep learning que a gente vai comentar. Já o Keras, o TensorFlow e o PyTorch, ou outros frameworks mais avançados, são sim aí focados. Eles incluem a parte do machine learning, mas já vão para a parte do deep learning. Qual que é a diferença? Eles trabalham mais com camadas, trabalham com a parte de GPU, são mais aplicados quando a gente vai trabalhar em aplicações em tempo reais, que a gente precisa de processamentos mais rápidos, mais diretos. Mas para o básico, para o que a gente vai trabalhar aqui, o Sklearning é a melhor função. A gente vai conhecer como usar isso no Keras também, no TensorFlow, vai ter uns códigozinhos para isso, mas o Sklearning seria a melhor função. Não é fazendo propaganda, como falei, é uma comunidade aberta, mas assim, é só uma recomendação por tempo de prática para vocês. Beleza? Os arquivos eu vou estar mandando no chat de aula ali para a galera trabalhar. Depois a gente pode trabalhar junto, se vocês preferirem trabalhar junto, ou eu vou só seguindo contato e depois vocês trabalham em casa. Tá? Então, teoria. Algoritmos de predição. Então, hoje a aula de hoje é focada na predição, que eu falei, são dados independentes. O tempo não é levado em consideração para esse foco aqui. Então a gente tem a regressão linear, o Random Forest, a Decision Tree, né? A Support Vector Machine e o ANN. São algoritmos que a gente vai estar apresentando aqui. Eu vou te apresentar o gráfico dela, que é a forma ilustrada, mais fácil de você visualizar. Num curso de Machine Learning, você vai estar detalhando função por função, entender como ela funciona, todos os cálculos e tudo mais. Não é o foco aqui, infelizmente, por causa do nosso tempo. Então, a ideia é só vocês visualizar como ele funciona e tentar. Aí, assim, a gente para aplicação. O foco, como eu falei, é sempre saber como usar ele já preparado por algum autor. Então, regressão linear. É a fórmula mais básica, vocês aprendem isso em toda a matemática, desde o ensino médio ali, que usa o princípio de y é igual a vezes x mais b, né? Sendo a o multiplicador com uma constante de multiplicação a deslocamento, e a b é do deslocamento de altura, a é da velocidade da reta, e os parâmetros y e x é o deslocamento ao longo do tempo do parâmetro aqui, né? É o gráfico de resposta, o y é a resposta, o x é a entrada, o a é a velocidade, e o b é o deslocamento da altura ao longo da reta. Tá? Isso é básico da qualquer matemática. E qual que é o foco desse algoritmo? É fazer com que seus dados múltiplos,
né? Se aproximem, tentem acompanhar, tentem fazer com que eles tenham um comportamento, identificar o comportamento linear de dispersão dele, então sabendo como que ele vai ter o médio de comportamento para você assim fazer uma predição base média da sua ação. Você vai ver que vai ter pontos ao longo do modelo que a gente vai testar, que sim, tem uma discrepância muito alta, que tem algum ponto perdido aqui na questão. Então, esse ponto, e às vezes eles fazem com que o seu dado suba para cima, essa reta suba mais para cima, mais para baixo, é isso que vai fazer, mas às vezes para bater na média, para focar no centroide, ele vai ficar aqui e esse dado vai estar disperso. O que isso faz para uma análise para nós? Você tem que entender se pode ser algum evento atípico. Se ele for repetitivo, talvez esse modelo não seja o ideal para você. Por quê? Porque você tem alguns eventos discretos que são aleatórios que podem acontecer diferente do tempo, né? Eles acontecem quando, digamos, chove forte. A gente não tem controle sobre isso, tá? Quem controla, não. Mas a gente sabe que pode ser que tenha um período de sazonalidade, pode ser que não, pode ser que tenha uma região que chove todo sábado, e seria algo assim. Claro que isso são fases hipotéticas. Já o suporte Vert Machine é um pouquinho diferente, tá? Enquanto todos tentam ajustar o dado para cair em formas e tudo mais, ele tenta encontrar os melhores e minimizar o erro, né? Ele tenta encontrar a melhor forma que os pontos se dispõem no plano. E aí ele tenta encontrar a concentração maior desse dado no plano, e aí ele consegue assim entender o comportamento. Ele é um pouquinho diferente na ideia, não segue uma função básica, porque ele tenta pegar o plano todo de dados e achar a melhor forma de concentração e ajustar o seu dado para isso. Árvore de decisão. Muito usado de forma direta para as pessoas, que é basicamente eh, você tem o dado, você tem algumas inputs sobre eles e você vai fazendo combinações e tomando algumas decisões a partir dela. Se ela é falsa, se é true, se é verdadeira ou falsa. Aqui é o exemplo, então, basicamente, como a gente trabalha. Você pegar uma tabela e começar a fazer ajustes e perguntas para ela. Então, por isso que é a árvore de decisão. Você vai da pergunta mais alta, todos os dias vai diminuindo e vai fazendo as análises ali, tá? E combinações. Isso seria uma árvore de decisão. Então, e ela segue uma única informação, ela encontra o melhor e fala a partir do início aqui, ela segue esse caminho até o final. Já a Randall Forest já é um pouquinho diferente. Ele tem N árvores de decisões. Ele tenta combinar todas as possíveis árvores de decisões. Aqui ela foca na melhor e ela faz um teste inicial e depois ela segue em si. Aqui não. Aqui ela já tenta fazer todas as combinações e depois encontrar a melhor discorrendo as combinações abaixo das camadas. Então é um pouquinho diferente. Ou seja, por isso que é uma árvore só, né? Que é a Decision Tree, e outra é Random Forest, ou seja, são árvores randômicas que criadas e por isso que é floresta. Então são árvores testadas para encontrar. E inteligência artificial também pode ser focado em regressão. Geralmente são camadas mais baixas, tá? São camadas não existem tanto no camadas uma ou duas hidden, né? Que a gente fala que são as internas aqui. Então você tem uma de entrada, uma de saída, uma ou duas no máximo camadas de aprendizado e você já consegue atuar nesse tipo de problema. Por quê? Porque basicamente são dados, você não exige, não tem dimensões muito elevadas, não tem tratamentos muito elevados, você já consegue trabalhar diretamente nessas partes de conexões e testes aqui. Se você for ver para outros tipos de algoritmos, como CNNs, imagens, ou tipo de dados não estruturados, você já tem infinitas camadas aí que vai do desejo ou do necessário para fazer a operação. Tá? Eu passei bem rápido para a gente focar na tela. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar. A gente vai combinar. A gente vai abrir os códigos e aí a gente vai entender com eles um por um aí como funciona, né? E como faz essa parte de análise. Beleza? Todos ok? Alguma pergunta, alguma coisa? Com o chat? Senão eu tentei ser bem Beleza, rápido. Matheus, pode Beleza? seguir. Posso Uhum. seguir.
Então, beleza. Então, o que a gente vai usar nessa aula é os dados que estão aqui no curso. Eu vou para o chat da Renault, que a gente está aqui. Eu vou já estar subindo os dados aqui para vocês poderem estar baixando, tá? Então, é aula de regressão. Hoje a gente vai usar o Jupyter. Por que o Jupyter vai ser o nosso foco agora, usar o Jupyter e não usar o Visual Studio que a gente estava usando nas aulas anteriores? Porque tem uma diferenciação, eu vou explicar já já. E geralmente isso envolve mais ciência de dados, tá? Só deixa eu confirmar se tá. Pra não incomodar aqui, para não. Tá. Envolve mais ciência de dados, tá? O que a ciência de dados tem como princípio inicial nesse tipo de operação? Então a gente tem a parte de exploração. Para ficar mais visível, mais fácil, o Jupyter é a melhor ferramenta, não é o Visual Studio, tá? Então, para a gente iniciar a exploração, para usar a questão, a gente trabalha com o Jupyter, para criar os modelos iniciais, porque são os caminhos. Quando a gente vai colocar isso em produção, para criar um aplicativo, criar uma industrialização focado no full stack, que é o que a gente fala, né? O que é o full stack? O full stack é você pegar o modelo, colocar funções em cima dele, de leitura, resultados, inputs, trabalhos, e preparar a parte de visualização, como se fosse uma aplicação, um software de predição, alguma coisa. Aí sim, aí a gente vai volta para o Visual Studio para a gente colocar numa arquitetura mais direta. Então, isso para todo programador, a gente não se restringe a uma única ferramenta, né? Então, você tem, o Visual Studio é só exemplo de um interpretador, como o PyCharm ou outros, o Sublime, Sublime, né, o Sublime, né, seriam possibilidades. E o Jupyter também é uma forma de você trabalhar mais fácil a parte de análise, mas você também pode trabalhar no hard code ou no Visual Studio mesmo, mas aqui trabalha. Você pode rodar Jupyter Notebooks diretamente pelo Visual Studio, se você quiser, mas para forma mais visual, a gente vai trabalhar. Outra coisa, a gente não vai trabalhar com Anaconda, tá? Mas o Visual Studio não é o Jupyter não é da Anaconda? Não, o Jupyter não é da Anaconda. A Anaconda é só um outro software que você pode permitir o trabalho com ele. Então, o que a gente faz? A gente vai instalar o Jupyter direto no nosso Python. Então, vamos agora para a parte prática da aula, que acho que é o que mais pessoal gosta. Então, primeiro, vem aqui, vocês vão vir na pasta, pode ser em qualquer pasta, ou abrir o terminal, pode ser aqui ou um CMD, vai do caso de vocês. Vão digitar pip install Jupyter, tá? Do jeito que tá aqui, tá? O meu já existe, vai falar que tá certo. De vocês vai instalar N bibliotecas, tá? E depois disso, depois que for instalado, a gente vai vou dar enquanto vocês vão digitando, quem estiver seguindo a aula. Você vai digitar Jupyter, tá? Eu vou deixar o comando pronto aqui, que é mais fácil, tá? Jupyter Notebook. E eu coloquei esse parâmetro que você poderia iniciar só com o Jupyter Notebook, tá? Mas eu coloquei esse parâmetro notebook, notebook app.iop, underline data, underline rate, underline limite, igual ao limite de 1 elevado a e menos 10, elevado a 10. Esse negócio todo estranho aí, o que que é? É o limite de números, limite de números de dados que você pode trabalhar. Isso acontece muito quando você está trabalhando um modelo, ele é muito extenso, tá? Digamos, com os modelos que eu trabalho na parte de imagem, que é o meu foco de aprendizado, né? Eu nem me apresentei, mas minha especialidade é trabalhar com imagens, com Object Detection, Pose Estimation e outros envolvendo imagens. Então, para esse tipo de trabalho, a gente tem um limite. O Jupyter ele vai sempre crashar no início porque ele não tem. Você vai colocar para rodar, ele vai crashar, por quê? Porque ele não está configurado para esse limite. Então, o que a gente fala? Eu estou falando assim: expanda o limite dele para 10 bilhões de dados de imagens, que é o suficiente para o Jupyter trabalhar ali. E ele vai conseguir dar conta de informação. Então, é basicamente isso. Você preparou esse comando, você vai dar um enter nele aqui. Olha, Matheus, pode compartilhar os comandos, por favor? Posso sim. Eu vou estar mandando aqui no chat da Renault. Peço daí, Gort, que você mande para quem estiver assistindo pelo YouTube, quem estiver seguindo a aula. Os arquivos também são abertos, podem seguir. E vão estar. Eu falei, não tem nada aqui. Pode dar seguindo também.
Então, o que acontece? Vocês vão ver que ele vai rodar aqui o comandinho bonitinho. O que ele basicamente ele está criando um servidor Jupyter nativo da tua máquina, tá? E ele vai estar falando que ele vai estar nessa porta, nesse IP. Esse IP é público da tua máquina, é padrão, tá? Não é um IP público que vai estar abrindo para máquina nenhuma, tá? Ele não está abrindo uma porta externa, então não se preocupem. E é sempre padrão, você vai ver que é sempre esse IP e esse token é a chave do teu Jupyter, tá? Ele vai abrir e olha, tá aqui o Jupyter, bonitinho, tudo mais. Não precisa do Anaconda. Não que eu não sou adepto dele, mas é que às vezes é muita coisa, tá muito instalada. Quando você tem o Python e o Anaconda na mesma máquina, tem problema de ambiente, as pessoas não conseguem trabalhar. E aí tem seus problemas, e aí você vai trabalhar. A gente vai pegar agora e discorrer os arquivos que a gente tem hoje na aula de hoje, tá? Então vamos aqui primeiro para um caso de manutenção preditiva. Você vai ver que tem parte de classificação e parte de manutenção, tá? O foco aqui é a gente entender como esse dado, como é a estruturação desse projeto. Todo notebook, negócio, você vai estar entendendo. Então, o que que a gente, olha, lembra dos nossos amiguinhos que eu falei para vocês, que a gente sempre está trabalhando? Pandas, NumPy, Sanborn, Matplotlib, sklearn, né? O sklearn é a forma de importar o sklearn que a gente foi aprendendo lá. Então, basicamente, o que que eu estou pedindo aqui? Eu tenho um dado de entrada, que é o meu treino, lembra? E o dado de teste, que eu quero testar. Então, eu tenho os dois arquivos na pasta que vocês vão estar tendo lá. Os arquivos estão aqui, teste R e treino R, tá? Então, eles estão aqui. E primeiro a gente vai importar ele. Lembrando das nossas aulas passadas que um código ele tem 4 partes. Até vieram me perguntar para eu explicar melhor. Então, o que são essas 4 partes? Você tem a parte de importação, que basicamente são as ferramentas, as peças do seu conjunto, né? A parte básica. Você tem as definições, que é, digamos, basicamente o seu combustível, ou seja, o que você vai consumir, seu dado, sua variável, uma informação, digamos que eu quero que trabalhar com A igual a um número, e setar esse valor para alguma coisa, uma letra, K significa, na verdade, significa ketchup, e, e eu quero abreviar dessa forma. Isso é a definição, é o combustível do meu código. E eu posso. E fala, não é a regra que ele sempre esteja no início. Eu posso estar preparando isso ao longo da definição. Então, isso é um ciclo que a gente vai estar trabalhando. Depois a gente tem as importações, que é o combustível. A gente vai ter as definições. Definições são basicamente o nosso motor. São as fórmulas, os processos. Vou abaixar aqui antes para a gente dar uma olhada. Ó, aqui são uma fórmula, já é uma forma diferente. Ou seja, é a lógica por trás da questão. E por fim, menos importante, é a visualização. Para o Jupyter é muito mais fácil porque ele consegue gerar e estruturar, quando você está trabalhando com pandas, coisas, você consegue ter a visualização muito mais bonita. Quando você está trabalhando já direto no Visual Studio, você vai estar colocando um print, quando você coloca um plot, ele vai abrir sozinho uma nova janela. O que é a sua visualização? Basicamente é a resposta do seu dado. Pode ser só um print, como eu falei, a gente pode colocar só um print da resposta, e vai do cargo de como você quer visualizar o resultado. Então, importamos, vamos pegar, fazer a importação. Desculpa. Oi, Matheus, não, não, desculpa aí, não consigo abrir esse arquivo. Opa, como assim? Se eu, não, como é o código que você enviou, como Uhum. não tenho a mesma janela que você, eu tenho outra janela. Vocês lembram da instalação que a gente tinha que instalar aqui? Sim, Você instalou aqui, tá? sim. Sim, mas a janela, os documentos, as pastas que eu tenho na tela são diferentes que a sua tela. Não sei se Ah, provavelmente porque a ruta é diferente da pasta principal. não. Quando eu baixei, vocês baixaram esse arquivo aula regressão 3 aqui, certo? Sim, Compactou elas, vai ter todas essas pastas aqui. Você vai, como eu falei, no meu caso, eu vim aqui vai em abrir pasta, tá? Regressão.
né? Isso faltou. Tá E bem. isso aqui, e você vai abrir a pasta, isso é uma noção que vocês vão adquirindo, você vai abrir dentro dessa pasta, então tem todos os arquivos aqui. Então seleciona a tua Beleza. pasta aqui, e aí você dá o comando no terminal, que ele já vai estar puxando para direto desse diretório aqui, tá? Então eu vou fechar o terminal, vou abrir de volta, tá? Vai ver que ele já está dentro da pasta. Então quando eu for fazer o Jupyter, novamente, outra coisa que acontece, quando eu fechei o Jupyter, ele vai dar problema, aqui ele não vai mais rodar, tá? Ele vai falar aqui, ó, perdeu a conexão. Isso é simples de resolver, é só dar o comando de volta, tá? Dar o comando de volta. Ele magicamente ele já se prepara, já se adapta e pronto, tá? Vou fechar aqui, vou deixar aberto, vamos começar de volta. Então, iCraft Engine, tá? Vamos para a parte de regressão de dados, nesse caso. Voltamos aqui. Então, vamos fazer as questões. Para quem não tem a biblioteca importada, você pode instalar daqui direto. Como você faz isso? Você coloca... Digamos que você não tinha o Pandas, né? Você pode colocar pip install. Então, você tem que colocar esse exclamação na frente, o comando e a biblioteca que você quer baixar. Então, você vai pegar e fazer aqui direto. Ele vai falar que eu já tenho esse comando, tá ok. Vamos seguir lá. Então, para quem não tem as bibliotecas, a gente vai fazer aqui. Então, o que ele portou aqui, só para a gente saber? A gente importou o Pandas, que é a nossa biblioteca de leitura de arquivos, o NumPy, que é a nossa biblioteca matemática. A gente deu nomes para elas, então você vai encontrar que o apelido dela é PD, o outro é NP, mais fácil de chamar para o NumPy, senão o teu código vai ficar extenso. O Searborn, a gente sempre abrevia como CNS, esse é padrão da comunidade. Matplotlib PLT, tá? Esse é padrão. O Sklearn a gente já não importa, não dá apelido para eles, vai direto porque a gente vai importar os métodos das ações. Então a gente aqui importou um modelo, que é o modelo de regressão linear, e uma métrica e métricas, que eu vou estar explicando um pouquinho melhor direto a questão, que é o R quadrado e o R2 score. Então, depois dessa parte, a gente importa os arquivos, eles vão estar aqui, e eu quero visualizar uns arquivos. Então eu importei ele, eu posso pedir para aparecer. Então você vai ver que ele tem 29 colunas, né? E tem 20 mil linhas. Digamos que se você fosse fazer isso na mão, você não conseguiria achar a relação de trabalho para fazer essa seção. Por isso que o algoritmo serve para essa parte, identificar e entender. Então eu quero qual que é o meu objetivo, né? Vamos ver. Tem todas essas informações aqui, né? E eu quero determinar, como eu falei aqui, ó, a saída. Então, o que que é? Tudo isso aqui é minha entrada e essa aqui é minha saída. Então, esse aqui que eu quero prever no futuro. Então, quando depois a gente for fazer, já tiver o modelo, eu vou inserir, eu posso pegar um novo dado, uma nova linha, inserir e ele me dizer qual que vai ser o rule desse algoritmo, tá? Isso que a gente pode determinar. Então, vamos lá. O que que eu estou falando quando eu uso essa função drop? Eu quero que tire, né? Estou repreparando meus dados. Eu quero eliminar o name init, o rule e o response. Por quê? Porque eu identifiquei que esses dados aqui não me servem. Não tenho para o treinamento, porque ou eles são a minha resposta, ou eles são os meus desejos, ou o que eu tenho. Então eu não posso estar ter o treinamento nessa parte. Então, porque eu quero as saídas. Então eu vou eliminar ele, né? Ah, ou aí eu vou ter a parte de vou dar um rename nas colunas. Por que que eu vou mudar o nome das colunas? Porque às vezes a forma que tá não tá claro, não tá bonita, não tá direta. Então vou testar aqui de volta. Então vamos fazer os princípios aqui, tá? Vou ver como que tá teste, que são os arquivos que eu tenho. Vou fazer os mesmos tratamentos nos arquivos de teste para se estar igual, então os arquivos têm que estar na mesma configuração e vou plotar teste. Ok, então a gente já tem aqui algumas definições. Aí a gente vai, lembrando, a gente está fazendo novas definições aqui dos arquivos, então a gente quer analisar os veículos, que é o veículo ID, que a gente falou, e
e o tempo de ciclo das máquinas ali. Isso aqui não é do motor de aviões, tá? Então não tem nada veículos que eu falo, mas não é porque foi a pessoa que definiu assim a questão. Aí, o que acontece? Esse Describe, que a gente trabalha com ele aqui, é para a gente fazer uma análise de distribuição de valores, o valor mínimo, o valor máximo, o valor médio de dados, o desvio padrão, o número de elementos, né? Então, você vai ver que os elementos geralmente são iguais. Aí, a gente quer focar o tempo de ciclo na unidade máxima, descrição, né? Focando no máximo. Né? Outras análises. Então, e o que é legal? Isso a gente só está usando uma biblioteca até agora, tá? Até agora a gente não saiu do Pandas, pra vocês terem uma ideia. Então, o Pandas é uma biblioteca bem completa para você fazer esse tipo de análises aqui. Então, você vai conseguir fazer a preparação de dados, fazer a limpeza, fazer o trabalho deles, né? Das coisas mais importantes. Então, ó, a gente sabe que o sensor tem os sensores, a base dos sensores que são a parte mais importante, que são informações, que são gráficos que a gente define, informações necessárias aqui, não, eles vão dar os inputs dos sensores atuais, então digamos que você está trabalhando para uma outra máquina, é uma ideia que você conseguiria adaptar para o teu projeto, né? Aí, eu falei, isso a gente tá, por enquanto, eu falei, a gente só está trabalhando com pandas, e aí a gente quer visualizar um pouco da frequência, da distribuição. E aí que entra agora o Matplotlib, nossa segunda biblioteca. Então a gente vai ver graficamente esses gráficos de distribuição de frequência ao longo do trabalho. Tá? Aqui quando a gente coloca def, só para reformular, a gente está definindo a função, que a gente vai estar usando ela constantemente. Então, a gente definiu uma função de plot, então ela vai combinar vários plots nessa função, e eu vou estar usando para todos os sensores. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui, para todos os sensores, eu vou ter, então, para a lista de sensores, eu vou pegar cada um deles, então, S1, S2, S3 e N deles, e a gente vai estar aplicando, visualizar o trabalho. Então, o primeiro trabalho de qualquer machine learning, data Matheus, science, oi? eu acho que tem uma pergunta, não sei, Juliana, se... Sim, Matheus, só uma dúvida em relação ao algoritmo. Eu não consegui ele abrir na minha máquina porque eu tô sem o visualizador, Uhum. mas no caso de regressão, o algoritmo ele já faz o cálculo de correlação automático ou eu preciso fazer esse tratamento antes de subir os dados? Não precisa. Assim, o que você precisa, ele só vai trabalhar, ele não é tão esperto no sentido que você não, que ele vai pegar e vai falar assim, nossa, esse dado não tem nada a ver, por que que meu usuário inseriu aqui? Ele não é tão esperto nesse sentido. O que geralmente a gente faz? Por isso que a gente tem esse trabalho extenso, você vai ver em qualquer trabalho de regressão que você for achar, tem um trabalho de limpeza de dados e entender se aquele dado faz sentido para o teu modelo, ou seja, digamos que como falou aqui, a gente pegou informações que a gente foi eliminando. Por quê? Quando a gente dá o drop, que é essa função, a gente elimina da nossa tabela, porque é uma informação que existe, mas ela não tem impacto nenhum no nosso trabalho. Aqui não é mostrado, mas nos outros a gente vai. Você vai usar outras técnicas do próprio Pandas ou do Seaborn, que é uma que a gente combina do Matplotlib, que você visualiza isso. Relação de impacto. Aí você sabe qual que é a tua variável, digamos que a gente tem a nossa variável de controle, que é o RU ali. Ela é a variável desejada, então é ela que faz. E eu olho lá, todas as variáveis que me impactam ela, e pode ser que assim, ó, tem variáveis que todas elas impactam, mas essa aqui, ela tem impacto 0.001. É indiferente praticamente para o meu modelo. Então, eu faço uma limpeza desse dado. Então, um foco de todo o data science, de qualquer pessoa que for trabalhar com machine learning, é fazer entender o processo, fazer um bom mapeamento do processo, entender o que cada variável trabalha. Quando eu faço os meus projetos, eu entro na função da pessoa, basicamente eu tenho que entender o que aquela pessoa faz. A gente até fez uma sabatina, o Guilherme participou recentemente de uns projetos, que é isso, basicamente isso, né? Ele mesmo propôs isso, e ele estava lá, entender o dado dessa parte, né? Entender como ele funciona, entender como que é essa ação, e aí sim
eu faço a limpa, vou eliminando o que eu não preciso e foco só o que eu preciso. E aí eu faço o trabalho. Então ele não é tão inteligente nessa forma, que ele vai eliminar e falar assim, pode me colocar qualquer coisa que eu me viro, não é bem assim, né? Principalmente esses iniciais, mas porque ele é um supervisionado. Se eu colocar qualquer coisa e eu não fazer o tratamento, eu que estou passando e eu vou estar induzindo ele a um erro. Então a gente precisa fazer esse trabalho, sim. Depois você vai ver que a parte de regressão é 4 linhas ali. Então, é 4 linhas que você vai colocar para rodar e ele vai tirar já a resposta. Mas o foco inicial é mais a parte de análise do que realmente é o trabalho. E isso é o mais chato de tudo, mas é o que isso te alivia um desperdício de tempo no futuro. Beleza? Legal. Muito obrigada. Obrigado. Então vamos ver aqui, ó, os sensores. Ele vai estar gerando aqui. Às vezes quando você gera aqui no trabalho, às vezes ele não fica bonitinho aqui nesse jeito, né? O que você faz para ficar bonitinho? Às vezes ele fica grandão, fica espalhado aqui. Para não ficar extenso a questão, você pode vir aqui, ó, em Cells, para quem não, né? E colocar Toggle Screw, tá? E aí ele compacta, tá? A saída, para quem estiver mexendo ali. Então, ó, esse aqui é cada uma das saídas de cada um dos sensores. Então, ó, sensor 1, comportamento dele. Sensor 2, o comportamento dele, das informações. Sensor 3, sensor 4, né? Sensor 5, sensor 6, sensor 7. E cada um daqui é um evento entrada aqui. Você vai ver, mas, nossa, gente, não tinha um monte de linha aqui. Mas às vezes é um sobreposto em cima do outro, porque tem e você às vezes não se pega aqui, tá? Então, isso acontece muito. Às vezes tem. Às vezes ele tá tão perfeito, os sensores são dados repetidos que acontece, algumas coisas assim, e às vezes tem, ou por causa de aquisição que é periódica, que ela segue o mesmo princípio, que ela tá em cima do outro. E às vezes você fala, nossa, eu tenho milhões de dados aqui dentro, mas eu vou colocar, pá, mas cadê esses milhões de dados? Eles estão em cima do outro porque ou alguma erro ou aquisição foi travada alguma coisa. Então também faz parte de entender se faz sentido ele estar em cima do outro ou não. Então esse é o foco de quem está programando, está entendendo a situação. Então, aqui a gente entra em 3 coisas bem legais, que é a parte de evaluation, que a gente fala, né? Que a gente usa métricas, que é a métrica do mínimo quadrado, a métrica mínimo quadrado. Um é mínimo, né? O outro é mínimo quadrado e é da variância, tá? Geralmente nesses processos é bem entrada a estatística é muito forte, tá? Não é um aprendizado direto. Não que as outras não tenham, a gente também não usa, mas aqui, como são processos basicamente de cálculos matemáticos sequenciais, novamente, né? A estatística entra muito forte nessa parte. Então, deixa eu ver onde a gente parou. Então, a gente repete. Bom, beleza. O que acontece? Eu que no. O, vamos ver como que ele está trabalhando os dados aqui, né? Ele viu que esses dados aqui, ó, tá vendo esses sensores? Eles não fazem sentido para o nosso trabalho de variação. Por quê? Vamos entender eles, né? Ó, sensor 1, uma linha reta, não tem variação. Sensor 5, outra linha reta. Sensor 6, tem um decaimento aqui que não é apropriado. Sensor 10, vamos ver sensor 10. Outra linha reta de dados. É só uma coisa constante. Talvez seja a tensão da operação. Sempre está constante. Diferente da corrente, que varia. Mas a tensão da operação. É um exemplo, né? Sensor 16. Outra linha reta. Sensor 18. Outra linha reta. Sensor 19. Outra linha reta. Ou seja, se eu colocasse esse princípio no nosso trabalho, no nosso modelo, que foi até o que perguntou. Desculpa, até quem perguntou, mas não gravei o nome, mas foi uma ótima pergunta. A gente teria um comportamento assim. Então, o que a gente faz? A gente elimina do nosso processo. Eu não quero que ter esses dados no meu trabalho. Então, eu vou eliminar, né?
Eliminou eles. Agora, esse tipo de conjunto, eu pude fazer a separação do dados de treino e o dado de teste. Tá? Pego, e agora eu vou definir o meu trabalho. Então, vou lembrando aqui. Agora a gente vai criar o nosso modelo. Lembra que eu falei que a parte do modelo é a parte mais direta possível, tá? Então você tem uma linha com essas bibliotecas. Se a gente fosse construir ela, se vocês quiserem, a gente pode abrir ela para mostrar como que é o modelo, como ele é trabalhoso. Isso é fácil de a gente fazer também. Mas aqui é basicamente uma linha de importação. Você define meu dado de entrada, meu dado de saída. Vai fazer uma predição para ver o dado de entrada aqui, né? Para fazer um teste. E depois a gente quer ver o dado de teste entrando aqui para fazer um trabalho. Bem simples, bem direto. Como eu falei, 6 linhas você tem um modelo pronto aqui. Por quê? Porque ele está compilado, está direto. O foco aqui não é vocês não aprenderem a criar um de vocês, né? A saber como usar. Como eu falei, é muito mais trabalhoso vocês entenderem o teu dado, como ele trabalha, do que chegar realmente a aplicar o modelo, tá? Então, depois de chegar aqui, você vem aplicar o modelo, tá pronto o dado. Que dependendo de alguns dados, eles são rápidos ou são simples. Por quê? Porque eles fazem uma média de erro. Como que você interpreta isso? O R2 é variação, então tem um conjunto aqui. E o RMSE aqui, você está dizendo que você pode ter um valor de erro de 44 ou 31 para mais ou para menos. O que isso pode significar? É um valor direto, e isso pode ser que, dependendo da tua escala, pode ser alto ou baixo do dado que está trabalhando, tá? E aí você vai estar trabalhando. Esse é o primeiro. A gente está com o Linear Regression. A gente agora quer trocar o modelo, quer trabalhar com SVM. Eu vou lá, o SVM é o Support Vector Machine, só que eu quero trabalhar com a parte de regressão. Então, para classificação, que seria, ele trabalha um pouquinho diferente, a forma de estrutural, então você vai lá e importa o SVR, que é o Support Vector Regression, né? Você importa ele, mesma coisa, fez definiu uma variável, fez o trabalho. Ele demora um pouco mais, mas a gente vai ver o resultado dele no final. Deixa eu ver aqui a ação. Demora um pouquinho. Agora, vamos pegar, vou colocar no J para adiantar. Outro modelo, outra parte, a gente quer fazer um escalonamento dos meus dados aqui. Vou usar o CVR com combinação de escalamento. Posso fazer um tratamento novo, ele vai fazer um escalonamento. Quero fazer um trabalho, fazer um trabalho de engenharia, né? Feature Engineering. Você pode trabalhar. É uma nova função. Não vou detalhar muito o que cada um faz. E você pode estar adicionando. Então, eu falei, é bem simples essa parte dos modelos, tá? A parte dos modelos em si, elas são bem simples, tá? Como eu falei, de importar. Se você for ver, vamos pegar essa biblioteca aqui. Sklearn. Para regressão. Você vai ver que tem infinitos. Enfim, infinitos não, mas tem e a forma é simples de pegar e puxar. Você vai ter em linear, e para você importar é bem simples, bem direto, tá? Como a gente pega, então, tem linear, você vai ter, o lazo, que é variação, então, a forma é bem simples, bem direta, e como uma biblioteca tão bem estruturada que você tem algum outro parâmetro que você muda ou não. Então, para quem está começando, é o melhor caso para trabalhar, e você consegue adaptar para o teu projeto aqui. Focamos muito nesse aqui, era um básico só para iniciar, a gente vai para outro aqui. A gente vai pegar um de com a ANN. Deixa eu só achar ele aqui. Ó, esse é um caso clássico, tá? Vou mostrar para vocês. Esse é o do Boston. Esse não é com a ANN, mas é um clássico. Que
a própria biblioteca, ela te dá datasets para você trabalhar, para você aprender, tá? Essa da Sklearn. Então, se você for na parte de datasets da Sklearn, que é uma coisa que eu quero apresentar para vocês aqui direto. Datasets. Tá? E falei, e o intuito do curso é esse mesmo, tá, gente? É mostrar na hora aqui para vocês as coisas, não é nada certo. Você vai ter esses datasets, eles já estão diretos na biblioteca. Na hora que vocês fazem a instalação, ele já vem junto. Então, o que que eu faço? Você pode pegar aqui, olhar um dataset, e ele já meio que diz, ó, você tem esse dataset do Boston Price dataset, ele é um dataset focado em predição. Então, para esse tipo de trabalho que ele tem, e você tem N atributos que ele já detalha o que você é. Então, é a criminalidade, proporção, é, outros aqui que ele explica melhor, tem documentação sobre isso, e você vai trabalhando. Ah, não, agora, ó, esse aqui, Iris Plant Dataset. Ele já não é um dataset de predição, porque ele já trabalha com classes. O que que a gente faz ele pode ser atribuído também, mas ele é mais focado em classificar um conjunto de íris baseado no informações dele ali. Então, geralmente você consegue adaptar os seus dados para trabalhar ou com regressão com normalização simultaneamente, mas às vezes ele é focado em alguma coisa. Então, predição de pacientes com diabetes, e você vai ter entendendo aqui pela forma que o teu dado trabalha, então você tem que conhecer teu dado e fazer a seleção. Tem dados de brincadeiras, quando eles falam que são genéricos aqui. Tem dados real world, que são casos reais que foram cedidos para ser trabalhados, você consegue trabalhar, e ele vai fazendo, te ensina a fazer os tratamentos. Quando eu comecei, foi aqui que eu aprendi a trabalhar essa informação, tá? Eu só queria mostrar isso para vocês. Se vocês forem ver aqui o tratamento, ele vai fazer uma análise, ele vai fazer a distribuição, fazer a distribuição dos dados. Você vai ver que você pode buscar N gráficos de distribuição, de comportamento, fazer relações entre uma ou outra. Mas no final ele vai fazer o que a gente fez. Ele vai vai separar os dados no foco aqui, vai fazer os treinamentos e vai predizir o valor. E aí você vai ter um valor real contra o preditivo, e aí você vai ao longo testando, talvez ele não é o melhor algoritmo, ou mudando esse parâmetro, vai ter um outro parâmetro, você vai atingindo um, um melhor objetivo, tá? Vamos lá, deixa eu só achar qual que era o que eu queria mostrar para vocês. Porque esse é um pouquinho mais. Eu acho que esse aqui. Vamos ver se eu... Isso é com o Sklearn. Agora a gente vai ver aqui com o Keras, tá? Como eu falei, é o mesmo dado que estava na outra aqui que a gente estava trabalhando, tá? Eu sempre jogo aqui outros dados para você trabalhar. Você vai poder fazer as análises, fazer os tratamentos das informações, tá? Eu tenho tudo isso aqui instalado, então a gente vai poder instalar. Ele dá alguns avisos, algumas informações. Tá. Ó, faltou essa biblioteca para mim. Como que eu faço para instalar? Bem simples. Não perco tempo. Pip, install. Às vezes o nome é direto. Provavelmente essas daqui os nomes são direto. Senão a gente instala aqui direto. É isso que eu queria mostrar para vocês no final aqui. Não sei se vai dar tempo com a da aula. O Gort vai me controlando do tempo para não perder. Ali aqui é um pouco diferente. Beleza, tranquilo. Tá. Vai lá. Deixa eu só pegar se esse aqui é o nome da biblioteca mesmo. Às vezes ele não acha. Já é um pouquinho diferente. Esse aqui, deixa eu importar direto ela aqui. Pra dar certo.
Deu que deu certo. Deixa eu ver se foi. Foi. Já instalou. Ó, tem os gráficos, bonitinho. Foi outra forma de você ver a distribuição. Essa é a função desse gráfico de colunas que a gente vê lá na distribuição que a gente vê em estatística. Então, distribuição linear, que a gente de análise. Comportamento ele tenta fazer uma distribuição também. Não é uma regra, ele tenta definir uma reta do conjunto de dados. É mais ou menos como que a regressão tenta trabalhar. Então, você faz a preparação dos dados, você faz a seleção dos dados. E aqui que é o diferencial. Diferente dos outros, lá eles estão trabalhando com a parte de modelos matemáticos e estatísticos focados nisso. Aqui não, aqui é um modelo de aprendizagem, tá? Quando você vai identificarem essas combinações, model sequencial, dense e tudo mais, você está construindo uma função de neurônios ali. Então você tem as camadas. Então você tem o que tem? Você tem uma camada inicial de 128, tá? Com input shape de 13, ou seja, tamanho da dimensão. Função de ativação é a função são funções matemáticas também que seguem, que vão atuar em cima do neurônio, tá? E aí, as camadas é o nome que você vai estar definindo aqui, camada de saída, camada de entrada, e você consegue definir. Esse é um modelo bem simples, você vai ver que são três camadas, uma de entrada, de saída, entrada, trabalho e saída, é bem simples, e você vai ter aqui o resumo. Quando você vai fazer, se importa ele. Ele vai estar criando e definindo a ideia do modelo. Depois disso, você vai fazer ele aprender esse dado. O que é a diferença? Qual que é o benefício de você? Os dois são formas de aprendizado, só que essa forma de aprendizado com redes neurais, ela é um pouco mais elevada. Porque ele não é só um conjunto de cálculos matemáticos que depois são gravados em ações para definir parâmetros, que vão te reduzir essa parte. Essa aqui é um conjunto que ele empreende toda a complexidade da informação e ele aprende realmente as ideias. Você vai ver, olha a quantidade de parâmetros que a gente tem ali. Total, pela combinação de dados, entradas e tudo mais, são 10 mil parâmetros, tá? Ou seja, esses parâmetros ali eles vão fazer com que a gente entenda todos esses neurônios combinados vão ser a nossa ideia. Ele vai aprender, todos esses neurônios vão aprender as ideias. Olha da onde que surgiu isso? Ou seja, cada camada, 128, e o shape, a input de shape aqui, né? Que é o negócio. Quando você vai compilar, o que acontece nesses modelos? Eles vão diminuindo as dimensões, agrupando nas matrizes as informações e vão reduzindo para encontrar uma dimensão 1 que vai ter a resposta. Vamos fazer o treinamento desse modelo. Às vezes é rápido, às vezes é fácil. O que são épocas? Épocas são o número de vezes que eu quero que o modelo aprenda. Dentro da minha época, eu posso ter o N eventos, né, que é o meu byte size, que eu vou para completar uma época. Digamos que eu tenha seja um dado grande, por exemplo, quando eu trabalho com imagens. Eu pego esses dados e divido ele em pequenos conjuntinhos, pequenos pacotinhos, como se fosse fótons, assim, né? Que são pequenos pacotes e eu vou tratando um por vez. Cada pacotinho eu vou pegar e eu tenho que pegar e passar toda vez para ele para completar uma época. Então, eu vou fazer um ciclo de trabalho. Então, basicamente, seria um ciclo de trabalho. Negócio. Então, eu pego, vou dividindo e eles vão trabalhando de forma aleatória ao longo do aprendizado para fazer e melhorando. Então, eu vou repassando por cima deles até aprender, compilando a informação e gravando e melhorando ao ponto da questão. A gente completou. Como é dados simples, diretos, a gente for ver aqui o dado do Boston, é um Excelzão, né, que a pessoa
que está lá para dar. Então, eu quero agora fazer uma análise do nosso trabalho. Número de épocas para trabalho. Então, ó, fiz o treinamento, fiz a validação, não ficou muito legal não, né? Ó, quer dizer, o treinamento é perda, a validação, né? Não cruzou. Então, a gente vai... Vou pegar aqui. Ó, está dando um erro de algum parâmetro. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Vamos pular isso aqui por causa do tempo. E a gente consegue evoluir. Ó, o que ele disse aqui por causa do tempo, que a gente tem um mínimo quadrado, um erro quadrado médio de, de 15 e um erro absoluto de 10, de 2, de 2%. Agora ele quer comparar se os outros testes estão ok. Então ele vai pegar o mesmo dado, lembra que a gente falou, mesmo dado de entrada, mesmo dado de saída, ó, simplesinho, direto, e vai testou. O dado, o erro já é maior na regressão linear. Já um erro vamos testar o decision tree, que é uma outra função. Mesma coisa, importei direto. O erro já é mais próximo. 19 para 15, ó. E a gente quer agora abrir o... Deixa eu só importar outra biblioteca. Ela já está aqui. O que que o que que dá pra gente tirar de conclusão, que é a conclusão que vocês vão ter no final desse diretório? Eu peguei todo o público para vocês poderem trabalhar sem precisar se preocupar com o negócio. Não, eu deixei o GitHub da forma que tá para dar os créditos às pessoas que trabalharam nessa parte. A ideia, como eu falei, o foco não é criar aqui com vocês, a gente poder criar também. Isso a gente vai trabalhar mais numa parte de desafios para quem for interno ao curso. A gente vai criar as nossas versões de código e tudo mais. Mas o foco é que vocês entenderem que quando você vai trabalhar com machine learning, ela até que é simples, né? No sentido de aplicar o modelo. Eu posso aplicar o modelo para qualquer coisa, um conjunto de dados aqui. Rodando, tendo máquina para rodar, ela vai acontecer. Mas esse não é o foco. O mais importante é você entender teu dado. Esse era o foco da aula de hoje, tá? Que além da regressão, vocês entenderem que tem esses métodos, aqui é fácil de trabalhar, fácil de importar, é que se você não tiver fazer uma boa limpeza, uma boa explanação, um bom entendimento do que que esse dado vai fazer no teu conjunto de informação, né, um bom mapeamento de processos, quando você for um data sitting, oficialmente, assim, está fazendo aplicação, você pode ter o modelo mais perfeito do mundo que for. Ele não vai é, ele não vai te entregar o que você precisa, tá? Por quê? Porque você não fez a limpeza, você não entendeu. Você vai ver aqui e você pode fazer N informações. Se você for ver cada um aqui que eu coloquei, tem várias conjuntos de informações que vocês podem se basear. São simples, são fáceis, trabalhosos. Não vou estender muito mais a aula, tá? E a ideia é vocês aplicarem e trabalharem aqui. Então, vocês têm como criar um modelo, tá? E ele é padrão, tá? É diferente quando você tem um modelo bem consolidado, nesses mais antigos, mais clássicos que a gente fala, eles conseguem se adaptar, fazendo uma boa leitura, boa limpeza, a qualquer problema que você for trabalhar. Então, você vai ter que só fazer as limpezas, definir a entrada. Para trabalhar com SVM ou qualquer outro da Scikit Learning, você precisa definir a entrada e a saída. Definiu, fazer a limpeza de dados, põe para rodar, você já vai estar fazendo. Quero fazer uma nova predição a partir da questão. Quero salvar o meu modelo. Tem como salvar também ele, para não precisar ficar fazendo outro novo treinamento, novo trabalho. Isso também pode ser feito. Quem não tem aqui um exemplo, mas eu posso mostrar para vocês como faz depois. Esse era o foco, tá, da aula de hoje. Então, eu falei, eu vim mostrar bem básico, assim, como roda, como trabalha, e vocês conseguem adaptar para o de vocês. Se a gente quiser abrir aqui, tem... e aplicações, por exemplo, então, Tesla aqui. Peguei aleatório, mas basicamente
você consegue fazer a predição de ações com ações. Você pode pegar o dado da Tesla, que é o que para quem trabalha com o mercado financeiro sabe os termos, né? Então, abertura, a parte de abertura, a alta, baixa do dado, o close, o evento, o momento, né? Então, você consegue pegar ao longo do tempo da Tesla, fazer o trabalho, digamos, e você pode fazer para N ações. Tem outros que eu vou abrir aqui para vocês. Você consegue puxar direto da. Eu acho que essa aqui. Ele dá um exemplo. Não. Tem um que ele dá um exemplo aqui. Você consegue puxar direto do Yahoo Finanças, que é uma biblioteca do Python. Você só coloca o nome da ação e você já consegue importá-la direto. Aqui, ó. Tem esse do web e tem outro também. Você consegue importar direto a ação. Então eu tenho o nome da ação, você nem precisa do dado em si, você só precisa buscar lá a questão e já consegue trabalhar a ação e fazer o forecasting dela, né? Ou a predição. Nesse caso. Mas ela pega em tempo real, Matheus? Ela pega um real? conjunto por um tempo aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho elas de Tipo, ela tem um delay, mas ela pega. Você seta um período dela, ela vai baixar o comportamento daquela. Mas não é tão tempo real assim. É o que está disponível da. Deixa eu só É o pegar que está aqui. disponível na página lá, né? Isso, E ó. aqui ele tem um Para delay de quem. alguns Nós segundos. brasileiros, a gente tem uma. Para quem investe, conhece muito bem essa aqui, né? ETS4, né? Que é da Itaúsa. Você pode pegar o período da Itaúsa lá, ó. A gente pode abrir o dado depois e ver qual que é o período que ela tá de histórico, ó. Dado recente, ó. 21, fevereiro ali. Abertura, fechamento. E você pode rodar o modelo aqui, ó. E entender o comportamento do modelo e fazer a predição do comportamento. Esse é o dado que o gráfico está pequeno, vou tentar expandir aqui. Então, pelo histórico, ele tem o real, que é o azul, e o que o modelo previu, que seria o comportamento. Mas isso para demonstração é sempre esse sinais aqui, que é um em cima do outro. Mas para um cenário real, o que que é? Você vai pegar os campos que são de interesse do teu modelo, que você sabe que são os campos que vão influenciar, vai pegar o campo de saída, nesse caso, e vai jogar já no modelo teu pronto. Então, digamos que você vai jogar os dados. Ele vai dar só a linha vermelha, tá? Ele não vai dar a linha azul, porque ele não tem dados. É o dado futuro, é o dado que está acontecendo agora e que vai acontecer no final. Então, você precisa saber mais ou menos o que vai acontecer. Então, digamos que a gente quer saber nesse caso, a gente quer saber quanto que vai fechar, né? Então, você vai pegar os dados de comportamentos das últimas X horas ali, não tem a ver com. Não precisa ser exatamente na mesma sequência de tempo, então não é um conjunto exato, pode ser dados aleatórios mais sequenciais, né? E aí você vai pegar e fazer o forecasting ali, a predição, nesse caso, é a predição, e ele vai te dar o comportamento do futuro, dado futuro. Pode ser o próximo dado, N dados, dependendo da entrada de informação que você for pedida ali. Então isso é legal. Matheus, uma pergunta com relação a isso. Uhum. Por exemplo, eu setei ali, eu coloquei um dado histórico, por exemplo, vamos dizer assim, eu quero saber, para um day trade, Uhum. a previsão de como que será o dia de hoje. Então, eu setei, não consigo fazer isso? Não é que não consegue, por isso que existe robôs mas esses modelos que eu apresentei aqui não são os ideais. Por quê? Porque quando você tem variações muito altas, o day trade Uhum. é um caso que eu não sou expert na área, mas eu sei que tem variações, pode variar Varia infinitamente. bastante. Varia bastante. Então, você pode ter transações. Então, e você vai ver, é dado de um dia para outro. Então, Ah, sim. Então, eu posso prever, por exemplo, que nem eu coloco um histórico de um mês, né? isso. Aí você vai ter E o eu quero comportamento. saber quanto Qual que vai tempo ser para frente o dia da manhã? Não é o dia. o dia da manhã ou durante a semana. Ah, É, entendi. porque acontece? Você pode prever até infinitos dados, Gort, para Uhum, frente. Só que acontece, vai dar robustez à sua informação. Você tinha entendi. um mês e você quer prever um dia, beleza? Porque você tem o comportamento de um negócio. Prever uma semana já vai ficando mais complicado. Prever um mês inteiro já é mais difícil. Um ano inteiro a Aham. partir de um mês já
não tem relação. Por quê? Como que você vai fazer isso? Então, tem que ser proporcional à informação que você tem. Por que que o day trade é mais complicado? Você pode pegar históricos de day trades e fazer. Isso é legal, só que o day trade, na minha visão, sofre N informações e às vezes não são relacionadas com o passado. Porque aconteceu, digamos que, vou dar um exemplo, um presidente, o nosso ou de qualquer país, fez uma fala, ou fechou um comércio. Tudo vai fechar, tudo vai cair, infelizmente. Então, isso não Aham. consegue prever. E fora que também, a gente não entende o por trás, a gente tem um número e tem um conceito, mas às vezes tem dados, que eu falei, discrepâncias, vamos pegar, quando tem dados discrepantes, que você falou, porque aconteceu alguma coisa, teve uma guerra que aconteceu com a Rússia, que isso o modelo não estava preparado, porque ele está com dados perfeitos, Entendi. né? Então, o que que eu recomendo, né? Eu tenho robôs de investimento para essas coisas, mas eu sei que tem pessoal que é fera nisso aí, né? E coloca também, mas tem muita coisa que é fraude, tá? Então, quando vocês forem negócio, por que em quem vocês vão investir teu dinheiro em robôs de investimento? Porque são técnicas avançadíssimas, os bons, mas os ruins são, como eu falei, eu posso fazer um aqui, falar que eu estou fazendo um robô, você acreditar em mim, e você investir teu dinheiro comigo e falar, para você usar meu robô aqui, você dá R$ 10, só que não vai te dar a resposta que você quer, entendeu? Você vai perder dinheiro. Exatamente. Porque Entendi. Não. isso é o que eu falei. Por isso que eu voltei na nossa aula, lá no premissa de aula. Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho. Que é aquela informação que eu falei para vocês. Tem no teste de validação. O que eu estou te apresentando é esses conjuntos aqui. É treino e teste. Eu estou usando informação direta. De informação que está relacionada com a base, porque eu peguei parte da base e transformei em treino e teste. A validação é dados novos, dados nunca vistos, dados que o modelo nunca teve contato. É realmente aí que tem que o bicho pega. E é o cenário real. Então, essa Entendi. validação é que você tem que é o teu interesse, saber se em um cenário atípico, dados não. Só que quem que divulga isso, né? Quem que divulga que, testei com coisa errada? É bem difícil. Porque Uhum. isso quando você for falar em questão comercial de modelos. né? Comercializar modelo é uma coisa assim que é bem complexa nesse sentido. Porque as pessoas podem vender, mas então tem que sempre falar a real. Um data citizen, recomendações para mim sempre falha real. Olha, ó, ele vai até aqui. A partir daqui eu não tenho informação, não tenho dados, não faço. Eu posso chegar lá? Posso. Ou não posso chegar lá. Né? E é uma coisa que tem que ser direta, por quê? Porque você tem que ser claro. Outra coisa, informações, o jogo tem que ser aberto também. Não quero, eu quero que você faça a predição para alguma coisa. Só que eu não quero passar metade da minha informação. Quero que essas colunas você não pode ter. Mas são essas colunas que impactam o negócio, o modelo. Não faz sentido. Você vai prever o nada, entendeu? Então, é uma relação clara para quem for trabalhar com ciência de dados, que é ter informações claras, precisas e ser honesto na hora de entregar o resultado. Falar, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá, por quê? Por causa disso, disso, isso. Para melhorar, é isso, isso, isso. Tá? Essa é uma dica que eu Beleza. dou para quem é profissional, que trabalha profissionalmente com essa parte. Ô, Matheus, acho que dava pra gente abrir agora para perguntas, né? Isso. Falei, eu tentei mostrar mais direto, realmente aula ensinar como aplicar, e os códigos estão ali para vocês trabalharem e fazerem os testes de vocês também. São códigos simples que não exigem muita coisa para vocês aprenderem. Alguém quer uma pergunta? Alguém quer saber se pode, quer dar um exemplo de tenho esse problema? Não precisa explicar exatamente o que é o problema de forma tão detalhada, mas poderia ser isso ou não poderia ser isso, né? Então, só para reforçar por fim, focado em predição, para manutenção, focado para estoque financeiro, inventário. Se envolve tempo, aí é a aula seguinte, que é a aula daqui 2 aulas, que é a aula de eu vou vendo séries temporais, tá bom? Então era Boa isso. pergunta, pessoal. Alguém uma pergunta? Ardido. Querem saber como não gostaram? Não sei lá. Eu fico muito estranho falando sozinho aqui. Não sei. Se alguém tem uma Não, dúvida? tranquilo, Matheus. Obrigado por compartilhar o conhecimento aí, cara. Beleza. Beleza. O bom é que essas gravações vão ficar todo gravado, né? Que a gente Uhum. vai ter esse curso aí no nosso book ali.
Como eu falei, eu falei, não é um curso direto, assim, tipo, como eu realmente, que eu falei, como a gente desejaria, era com mais tempo, com aula, dedicação, testar cada um com calma, mas infelizmente a nossa vida é corrida para isso. Então, eu chamaria, é um curso informativo de como mostrar como faz. Se eu falei, se alguém quiser trazer para o seu cenário real, pode me contatar. Não precisa nem abrir o estado direto, mas eu te ajudo a implementar para o teu caso e para trazer. Tem muita aplicação na forma industrial, na forma comercial, a partir desse conceito de regressão. É aqui que as pessoas tomam as decisões para o futuro com softwares elevados. E pode estar na tua palma da tua mão. Eu acho que era isso. Beleza. Matheus. Oi, pá? Bom, cara, bom Gort também. E então, só agradecendo pelo conteúdo passado aí, pela aula, né, cara? E, cara, excelente explicação. Eu tava aqui ali no CDU, a gente também tá buscando aí a aplicação da regressão. Daí foi bem claro, né, na adaptação do modelo, no desenvolvimento. E, Uhum. né, tinha muita coisa que a gente tava fazendo errado, né? Tinha muita coisa ali que eu estava estudando, fazendo de forma errada, começando de forma errada ali, foi um bom direcionamento. Tenho certeza que eu vou usar esse conhecimento aí para, né, para aplicações futuras aí e dar continuidade no trabalho nosso ali no CDU. Provavelmente eu vou te chamar, Não, pode. vou te incomodar com alguma coisa para, né, para a gente adaptar os dados, porque é justamente aquela questão que você falou, né? Conhecer o comportamento do dado antes de aplicar o modelo é mais importante, né? Isso, E porque só como pegando, porque, como eu falei, hoje tá na palma da tua mão. Falei, foi 6 linhas, a gente tem um dado, um modelo pronto, evaluado, né, feito evaluation dele, né, feito as métricas dele, pronto. Só que se eu